Olá, vamos resolver o problema 11.4 do livro Fundamentos de Física Mecânica dos autores Halliday e Resnick. Vou colocar a referência na descrição do vídeo. Okay? O problema é o seguinte: nós temos uma esfera maciça, homogênea, que rola para baixo em uma rampa. A pergunta é: qual deve ser o ângulo de inclinação da rampa para que a aceleração linear do centro da esfera tenha um módulo de 0,1 g? Né? G aqui então é a aceleração da gravidade. Se um bloco sem atrito deslizasse para baixo na mesma rampa, o módulo da aceleração seria maior, menor ou igual a 0,1 g? E pede também para explicar o porquê. Então eu já fiz um desenho aqui para ficar mais rápido o início da solução. Então nós temos a rampa, temos o ângulo de inclinação da rampa, né, o ângulo com a horizontal. E temos a esfera ela tem uma aceleração nessa direção aqui, obviamente, está caindo, tá? Na aceleração A. E, bom, obviamente também a esfera está sob a ação de uma força-peso, certo? A força-peso está para baixo, ok? Agora notem que a esfera ela rola para baixo e ela rola sem deslizar. Para que a esfera role sem deslizar, é necessário que haja um torque em relação ao centro de massa dessa esfera. Nós vimos que a força-peso ela não realiza torque em relação ao centro de massa. E qual força então está realizando esse torque? Bom, a única força possível que pode ter aqui é uma força de atrito entre o bloco, né, entre a esfera e a rampa. Okay? Então nós temos uma força de atrito aqui, eu vou desenhar. Vou tentar desenhar vermelho aqui para ficar visível. Mas temos então uma força de atrito nesse sentido. Ok? Bom, para resolver eu posso escrever as leis de Newton em cada direção x e y, mas é mais conveniente eu escrever eu orientar o eixo de coordenadas da seguinte maneira. Então, eu posso orientar o eixo x nessa direção. Vou colocar passando pelo centro da esfera para facilitar a visualização. Pode ser algo assim, então. Um eixo x aqui. Vou colocar ele positivo para cá. Okay? E nós temos o eixo y paralelo a esse eixo x. Eu vou desenhar aqui. Temos então aqui um eixo y. Ok? Bom, agora eu posso escrever a segunda lei de Newton para esse problema. Então, na direção y, vejam que eu não tenho nenhuma aceleração na direção y, de acordo com a orientação dos eixos que eu dei aqui. Então, na direção y não é de interesse para a gente. Então, eu vou trabalhar somente com a direção x. Então, quais são as forças que estão atuando aqui? Bom, como a força de atrito, podem notar que ela já está na direção x. Então, eu vou escrever ela em módulo já. Tá? Então, nós temos a força de atrito. Eu tenho uma força-peso, que agora aqui ela tem uma componente negativa no eixo x. Tá? E vocês podem se convencer que esse ângulo aqui ele vale θ. Okay? Para visualizar isso, vocês podem notar que esse ângulo aqui
ele é o mesmo que esse aqui, por simetria, é direto, certo? Essa linha aqui é paralela a essa, e essa aqui é paralela à vertical, então este ângulo aqui é igual a esse. E como aqui eu tenho um ângulo reto, eu sei que o ângulo desse lado aqui mais desse aqui vale 90, e eu sei que esse ângulo aqui e esse aqui tem que valer 90, então tem que esse ângulo aqui, ele tem que ser igual a θ, porque aqui é igual aqui. Tá? Então esse aqui é o ângulo θ. E então na direção x eu vou ter uma componente o quê? Eu vou ter uma componente P seno de θ. E a força peso vale quanto? Eu já vou escrever aqui direto porque isso já é uma coisa usual, tá? Então a força peso ela vale o quê? Ela vale mg. E aqui na direção x então é mg seno de θ. Essas são todas as forças que nós temos na direção x, não temos nenhuma outra. Então isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção x. Tá? Então notem que aqui eu não tenho nenhum ângulo, porque a aceleração já está na direção x. Só que notem que aqui a aceleração está na direção negativa. Então, para facilitar, eu vou colocar o sinal à mão. Tá? Então aqui eu tenho menos a massa vezes a aceleração. Okay? Bom, o problema ele pede para determinar o quê? Ele pede para determinar o ângulo. Tá? Então eu vou escrever aqui. Eu posso determinar o seno. Tá? Então, o problema então, ele quer a determinação do ângulo θ, e aqui então eu posso isolar para o seno de θ. Okay. Então aqui eu ficaria com seno de θ, está multiplicando o mg, eu vou passar para o outro lado e passar ma para cá. Então aqui eu fico com FA mais MA dividido por MG. Okay? Apenas isolei o seno de θ. Bom, a força de atrito eu não sei qual é, eu sei a massa, eu sei a aceleração porque o problema me dá a aceleração, certo? Qual é a aceleração? Bom, a aceleração é 0,1 g. Okay. Bom, então aqui eu não sei a massa, eu não sei e eu não sei a força de atrito. Então eu preciso buscar alguma coisa a mais, tá? E qual é essa coisa a mais? Nesse problema, então eu tenho uma esfera que ela está girando, ela está rolando, ok? E para que a esfera role, eu preciso que exista um torque, né? Como já comentei. E então eu vou tentar usar a relação do torque com a força e com a aceleração angular, possivelmente a aceleração da esfera para tentar resolver o problema. Tá? Então, em relação ao centro de massa, a esfera ela sente um torque dada pela força de atrito. E esse torque vai ser justamente o quê? Vai ser R vezes FA, certo? Tem um ângulo de 90 graus entre o vetor posição do ponto de aplicação em relação ao centro da esfera. Então eu tenho um torque dado por RFA. Okay? E esse torque é o quê? Nós vimos que nós podemos relacionar com o momento de inércia, nesse caso aqui vai ser o momento de inércia da esfera, vezes a aceleração angular da esfera. Então aqui eu tenho a aceleração angular, e nesse caso a aceleração angular, que aqui é um rolamento sem deslizamento, então eu tenho a condição de que a aceleração tem que ser igual a R alfa. Okay? Então notem que como aqui eu coloquei o sinal à mão, esse A aqui, então ele é positivo, ok? Então aqui o rolamento ele ocorre
o giro ele ocorre de fato no sentido anti-horário, então aqui está certo, positivo, e aqui também positivo. Bom, então eu posso relacionar esse torque com a aceleração aqui, e a força de atrito também. Tá? Então, podemos escrever o seguinte. Vou isolar a força de atrito aqui. A força de atrito ela vale I alfa sobre R. Né? Aqui o R é o raio da esfera. Tá? E em termos da aceleração, aqui, vou trocar alfa por A sobre R, eu tenho I A sobre R ao quadrado. Bom, então agora eu escrevi a força de atrito em termos do momento de inércia e da aceleração da esfera e do raio dela, então eu vou voltar para esta equação aqui. Então vou fazer aqui do lado, eu tenho seno de θ igual a FA. FA eu vou substituir por isso, então eu tenho IA sobre R ao quadrado mais MA. E tudo isso vezes 1 sobre mg. Okay. O A está multiplicando os dois termos. Okay. E antes de continuar aqui, eu já vou usar a relação para o momento de inércia da esfera. Então, para uma esfera, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro da esfera, uma esfera maciça, essa é uma informação importante, porque se for uma casca esférica seria um outro momento de inércia, mas nesse caso aqui nós temos uma esfera maciça, então nós temos 2/5, aqui é m minúsculo, mr ao quadrado. Então esse é o momento de inércia da esfera, e eu já vou usar isso aqui, tá? Então eu vou colocar o A em evidência, então eu tenho aqui A sobre mg vezes I sobre R ao quadrado vale quanto? Vale 2/5 de m. Então aqui eu tenho 2/5 de m. E o A eu já tirei e aqui sobra mais m. Então notem que o m aqui vai cancelar aqui. E o A ele vale quanto? Ele vale 0,1 g. Então eu tenho 0,1, o g vai cancelar, a massa cancela, eu tenho 0,1 vezes 2/5 mais 1. 2/5 mais 1 me dá 7/5. E então eu sei que o seno de θ vale 0,1 vezes 7/5, tá? Eu vou botar só o resultado aqui. Isso vai me dar 0,14. E o ângulo correspondente aqui, então, isso me dá um θ de aproximadamente 8 graus. Então, eu descobri o θ, que era o que o problema pedia, ok? Para a letra A. Então, eu posso voltar aqui e colocar a letra A, né? Que queremos isso. Okay. Agora aqui a letra B. A letra B, ela pergunta se um bloco sem atrito deslizasse para baixo na mesma rampa, então é uma rampa com o mesmo ângulo, tá? O módulo da aceleração seria maior, menor ou igual a 0,1 g. Tá? Então agora eu tenho um bloco com o mesmo peso, obviamente, tal coisa. E bom, como que eu resolvo isso, tá? Então notem que no caso de um bloco sem atrito, eu não tenho, obviamente, a força de atrito. Então a aceleração, a segunda lei de Newton, ela seria simplesmente essa parte aqui. Menos mg seno de θ igual a menos ma.
Então notem que aqui, ó, eu tenho uma soma de um termo positivo com um negativo antes, mas agora eu vou ter só um negativo. Então eu não vou estar tirando nenhuma parte aqui da força-peso. Então a aceleração ela seria maior. E notem que a massa, como eu falei, tem a mesma massa, mas a massa no fundo ela acaba não sendo importante porque ela acaba cancelando. Tá? Então a segunda lei de Newton aqui ela seria simplesmente menos mg seno de θ igual a menos m. Agora aqui eu vou indicar que é um A do bloco, tá? Então o A do bloco seria, a massa cancela, seria igual a m a g seno de θ, okay? E seno de θ vale 0,14. Então isso daqui ele é igual a 0,14 g. Tá? Então AB ele é maior do que A. Okay? Então faz sentido. Se eu não tenho um atrito para frear o bloco, a aceleração dele fica maior. Okay? E por que justamente isso? Porque eu não tenho a força de atrito, então a aceleração fica maior. Ok?